Paz e luz, que a graça revelada do Santo Espírito de Deus brilhe sobre sua vida, pois estamos hoje dando início ao estudo do livro O Amor Nunca Falha, do nosso apóstolo Adelino de Carvalho. O pessoal já estava me perguntando, meu Deus, quando a gente vai começar a estudar esse livro? Pois é, hoje nós começamos a introdução e você que está participando agora dessa introdução já pode avisar o pessoal. Semana que vem, o capítulo 1 do livro O Amor Nunca Falha. Só de você experimentar o que tem na introdução, vai ficar sedento do poder e da revelação da palavra de Deus, ministrada através do nosso apóstolo neste livro forte, que trata, em primeira mão, de vida sentimental bem-sucedida. Mas, se formos aprofundar, vamos descobrir tantas outras áreas da vida que serão trabalhadas durante este período em que nós estaremos estudando este livro. Portanto, eu peço a você apenas uma coisa: dedicação. Porque quando você descobrir o que você vai ganhar através deste livro, você vai fazer de tudo para deixar este conhecimento entrar e começar a praticá-lo. Você vai ter, durante as aulas, momentos onde você vai pensar, poxa vida, isso acontecia comigo, isso acontece comigo, isso tem que mudar. Essa revolução vai acontecer na sua vida. E agora, principalmente, depois de estarmos renovados pelo pacto de vida com o Arcanjo Miguel, e isso faz uma diferença brutal na nossa vida. Quem fez o pacto de vida com o Arcanjo Miguel sabe do que eu estou falando, sabe do que viu em Manaim, das grandes manifestações do poder de Deus. Uma senhora lá no Vale de Hebron, ela me contou um testemunho forte de quando ela foi em setembro. A mãe dela estava com uma enfermidade terrível, mal conseguia andar, estava muito doente. E ela chegou chorando, pedindo pela mãe. Eu falei, a senhora veio, a senhora sacrificou, agora a senhora vai, inclusive, na época, subir a escada de Jacó. Não foi em setembro, não, foi antes. A senhora vai subir a escada de Jacó, mas vai subir agradecendo, porque Deus já fez a obra na vida da sua mãe. A senhora lutou, chegou até aqui. E graças a Deus, agora, lá no Vale de Hebron, ela me contou que a mãe dela já está de pé, restaurando cada dia mais. Ela não fazia nem comida para ela, agora está fazendo para todo mundo. Deus está abençoando de uma maneira poderosa. Isso entre tantos outros depoimentos. Pois é, conhecimento faz a diferença. Eu sempre digo isso nas minhas reflexões e aqui nos nossos estudos. E eu sei que vai fazer uma diferença enorme o que vamos aprender agora no livro O Amor Nunca Falha. Mas antes, vamos agradecer a Deus, porque é Ele quem envia seu Espírito e sobre o conhecimento traz a sabedoria. Meu Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu te agradeço pela sabedoria e pela graça revelada que teremos agora, porque é teu Espírito que vai comunicar com o nosso Espírito através de cada palavra que recebemos da mensagem reveladora de mistérios contida no livro O Amor Nunca Falha. Obrigado, meu Deus, pela grandeza e pelo poder, pela força do teu Santo Espírito em nós. Te louvo e te agradeço pela vida do apóstolo Adelino de Carvalho, o nosso apóstolo primaz que celebra este ano 50 anos de um ministério de poder, de fogo e revelação espiritual. Obrigado pelas palavras escritas neste livro, que agora vão saltar do livro, assim como a revelação salta da Bíblia, do Verbo Santo e Glorioso, e entra dentro de nós, fazendo com que possamos viver o Evangelho verdadeiro, revelado do reino de Jesus Cristo, nosso Senhor.
Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos lá? Introdução do livro O Amor Nunca Falha. Vida sentimental bem-sucedida para restaurar a sua vida sentimental. Mas antes, é claro, eu não poderia deixar de falar que nós celebramos a vida no Monte Manaim. Que mar de gente, que multidão, que força espiritual, que poder. Desde o início da entrada do Monte Manaim, quando vocês pisaram nas terras sagradas de Manaim, passando pelo Vale de Elim, pelo monumento da Bíblia, e ali, no mirante, Gilgal, é um local onde dali avistamos a terra prometida. Avistamos aquilo que nós vamos conquistar. E de lá, do mirante, nós avistamos o rio sagrado, o jardim de flores, a fonte de Gideão, o monumento da revelação das duas trombetas, o vale de Hebrom, e caminhamos ao tabernáculo sagrado. E dali, quando chegou a hora, depois de receber palavra forte do nosso apóstolo e da nossa apóstola Sol, que trouxe uma palavra de prosperidade tremenda, poderosa, nós descemos ao pátio do altar de Jeová de Sebaô, ali na espada, onde os livros foram trocados. O do ano passado foi retirado e o livro da vida de 2025 colocado para o início de um ciclo de bênçãos e de poder. Eu estive ali e vi os irmãos passando pelo Vale do Sal, deixando todas as amarguras para trás e passando pela terra de Efraim, uma nova era, um novo momento, um novo mover do Espírito em suas vidas. Eu estive lá. Você também esteve? Se não esteve, você perdeu. Ficar sem o pacto de vida com o Arcanjo Miguel, para mim, não é uma opção. Eu faço de tudo para ter essa proteção em minha vida. Só eu sei o quanto eu preciso da guarda dos anjos de Deus em minha vida. Mas vamos lá? Vamos à aula de hoje? Abri o livro? Abre aí na página 7. Olha, começa no 7. A introdução. Introdução. Repolho ou rosa? Que tipo de pessoa você escolhe ser? Você já deve ter ouvido, deve ter assistido alguma live, alguma palavra que o apóstolo já começou a falar sobre isso. Os profetas e profetisas já devem estar falando para você sobre isso. Mas olhe bem, vamos aprofundar um pouco? Leia comigo. Gosto muito de usar uma figura de retórica. Figura de retórica são histórias que nós contamos, onde nós apresentamos objetos, situações, para você poder entender melhor o que a gente vai falar. Gosto muito de usar figura de retórica, diz o nosso apóstolo, para ilustrar aquilo que eu vou dizer, porque ela abre a mente e ativa o raciocínio, facilitando a persuasão do texto. Nós vamos refletir sobre como a vida molda cada um de nós, assim como molda o repolho e a rosa. Você vai descobrir algo curioso. O repolho nasce aberto, como uma rosa, mas aí ele começa a enfrentar a vida. É chuva, é sol, é vento, é frio, calor, poeira, e a cada dia se fecha um pouquinho mais. E ele vai se protegendo. E quando chega à sua mesa, o repolho está completamente fechado. Parece uma bola, não é mesmo? E se você deixar este repolho guardado por muito tempo, por 30 dias pelo menos, e depois for cortá-lo com uma faca, vai entender o que eu estou dizendo.
Ele exala um cheiro forte, difícil de tirar. A casa inteira fica impregnada e nada tira aquele odor por horas. Por quê? Porque tudo que você fecha demais para a vida acaba perdendo o perfume. Observe que o ser humano repolho se trata de uma pessoa fechada, de temperamento difícil, geralmente uma pessoa mal-humorada. Tais pessoas têm cara de poucos amigos e gostam de intriga e não conseguem prosperar na vida. Eu tive um colega de trabalho, diz o nosso apóstolo, que por muitos anos me criticava por causa da minha fé. Sempre fazia piadinhas, ironizava as minhas escolhas e duvidava da minha forma de enxergar a vida. Mas o tempo passou e com o tempo ele viu os frutos que a fé produziu na minha vida. E depois de anos sem nos falarmos, ele me procurou. Estava abatido, visivelmente cansado e sem esperança. Com olhos cheios de frustração, ele desabafou, dizendo: me ajuda a encontrar um caminho. Eu só queria realizar pelo menos um sonho na minha vida. Tudo que eu tentei, tudo que eu fiz deu errado. Nada funcionou. Nem na minha vida profissional, nem na financeira e nem na vida sentimental. Eu sou um azarado, disparou aquele homem. Aquele momento foi marcante. Marcante para mim. Durante tanto tempo ele zombou de mim, zombou da minha fé e agora estava ali, pedindo ajuda justamente por perceber que os caminhos dele não levaram a lugar algum. E eu escutei, e com respeito e carinho, e com a mesma fé que um dia ele desprezou, eu disse a ele: você não é azarado, não. Você apenas tentou o caminho sozinho. A palavra de Deus diz: confia no Senhor e de todo o teu coração, e não se estrebes no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Está registrado em Provérbios 3, de 5 a 6. A sua vida não precisa continuar assim, mas primeiro você precisa mudar a raiz dessa sua caminhada. Entenda bem um detalhe importantíssimo. Por que nós realizamos no tabernáculo sagrado, com a nossa apóstola Sol Daniela Carvalho, a troca de raízes? Porque ali há uma troca de fundamento. Uma raiz que ela puxa de um terreno tóxico, um terreno fétido, um terreno às vezes mal nutrido, onde a terra é ruim, ele vai passar para toda a planta tudo aquilo que ela puxa daquele terreno. Ou seja, aconteceu recentemente um caso de um senhor que teve que destruir toda a sua plantação, porque ele descobriu, embaixo da terra dele, havia um produto tóxico que infiltrou na terra e estava acabando com a plantação, e as que sobraram estavam contaminadas, podendo produzir doença em quem comesse daquilo. Ele teve que acabar com tudo. A raiz, lembra da palavra de Deus quando diz que se uma pessoa prudente constrói a sua casa sobre a rocha, ela tem uma casa segura, firme, forte. Mas a que constrói a casa na areia, aquela que é imprudente, ela tem uma casa que qualquer vento pode derrubar, pois o fundamento faz a diferença. Por isso Deus mudou o fundamento na vida de Abraão, dando a ele a bênção, tirando ele da terra de onde ele estava e levando ele para onde ele precisava ir, abençoando e tornando cada vez mais fruto de bênçãos. Deus não deu bênção para Abraão, Deus fez dele uma bênção. Se tu
uma bênção. Foi por isso que Deus mudou a raiz de Moisés. Quando Moisés subiu ao monte e ali viu a sarça ardente, a sarça queimava de fogo, mas não se consumia. Ali ele teve uma grande revelação de Deus que falou com ele: você é da descendência de Abraão, de Isaque e Jacó. Tudo que Moisés conhecia era a sua descendência egípcia, foi criado pelos egípcios, a sua cultura egípcia. Deus mudou a raiz dele para ele se tornar o maior profeta que a palavra de Deus já revelou, conforme as próprias escrituras afirmam. E tudo isso foi acontecendo. Observe que, no caso de Pedro, Jesus mudou até o nome dele. No caso de Paulo, até o nome foi mudado. Houve uma troca. E se a pessoa ela quer ir para frente, mas se ela quer continuar a viver carregando aqueles traumas do passado, aquela infelicidade do passado, aqueles problemas do passado, ela não vai para frente na vida. Infelizmente, tem muita gente com raízes danificadas por um conhecimento falho, por uma má educação, pela falta de vida com Deus, pela falta de saber o melhor. É aquela pessoa que ela não progride na vida porque inconscientemente tem uma coisa dizendo para ela: você não pode evoluir, você não pode ter nada, você é pobre, você jamais será alguém, você não pode estudar, você não pode crescer. Recentemente eu conversei com um rapaz que ele dizia: eu nunca vou ser um profeta porque eu sou uma pessoa que sou muito pecador. Eu falei: pois Deus gosta de pegar o pecador e o levantar e fazê-lo assentar junto aos príncipes. E não é que ele acreditou e está agora fazendo a obra, dedicando a obra de Deus? Ah, mas é bom demais quando você quebra esse vínculo com o passado e olha para frente, olha para frente, olha para frente. Siga comigo, ainda na página 9, no finalzinho, lá embaixo. Esse colega, durante anos, viveu fechado em si mesmo. Sofria calado. Era como um repolho. Por fora, parecia inteiro, mas por dentro estava se sufocando. Tem muita gente vivendo como repolho, acumulando mágoa, escondendo dores, endurecendo o coração. Agora, compare com uma rosa. A rosa nasce fechada e em forma de botão. E ela vai enfrentando as mesmas adversidades do vento, do frio, do sol, da chuva. Mas apesar disso, ela escolhe se abrir um pouquinho a cada dia para a vida. E quanto mais ela se abre, mais bonita fica. Quanto mais ela se abre, mais perfumada ela é. E quando morre, algumas pessoas até guardam uma pétala entre as páginas de um livro ou da Bíblia, como uma lembrança. A pergunta que fica aqui é: que tipo de ser humano você está se tornando? O ser humano repolho ou o ser humano rosa? A verdade é que ao longo da vida todos nós temos motivos para nos fechar. Decepções, perdas, traições, cansaços. A vida não poupa ninguém. E o mais natural do mundo é criar defesas. E é aí que se encontra o grande perigo. Quando uma pessoa, ela se fecha. Ah, eu fui traída, não acredito mais no amor. Ah, não deu certo aquele emprego, eu não vou mais trabalhar. Ah, eu tentei abrir uma empresa, eu juro que tentei, esforcei, mas não deu certo, eu não vou para frente. Ah, mas eu queria tanto ter pessoas do meu lado, mas só tem gente contra mim, não tenho aliados. E aí começa a depressão, a tristeza. Por incrível que pareça, um dos maiores profetas que a palavra de Deus vem nos falando, chamado Elias, ele passou por isso. Chegou um momento da vida que parece que ele ficou olhando para a batalha. Ele ficou olhando para a luta, para a dificuldade. Ele que foi um homem de tremenda fé, ao ponto de falar para não chover e não choveu. Ao ponto de falar também chova e a chuva veio.
de sacrificar e levantar um altar para Deus e o fogo descer. Foi incrível. Mas ele ficou olhando das perseguições, sabe? Ficou olhando para o vento, ficou olhando para a tempestade, ficou olhando para o calor, para o frio. E ele foi se fechando até o ponto de dizer: Senhor, acaba com a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Foi quando Deus mostrou para ele, depois de uma caminhada de 40 dias em jejum até o monte. E quando ele subiu no monte, e olhou para o alto, ele teve a revelação de Deus. E Deus falou com ele. Não através de um terremoto, não através do fogo, não através do vento, mas em suavidade, dizendo: eu estou contigo, Elias. E tem gente do seu lado, tem 7.000 pessoas que estão do seu lado. Elias não via isso, entende? Tem pessoas que não estão vendo que do lado dela tem gente que ama, tem gente que gosta dela, tem uma comunidade inteira de pessoas prontas para ajudá-la, tem anjos que podem ajudar você a vencer. E aí que está a questão da coisa. Você lembra do versículo que nós acabamos de falar? Não confie no seu próprio entendimento. O seu entendimento, ele vai olhar para a conta no banco e vai falar: eu tenho pouco dinheiro no banco. O seu entendimento vai olhar para as pessoas e vai ver: mas quem que eu vou amar? Quem que vai me amar? Porque você não consegue enxergar isso. Porque você está olhando pelo lado lógico, às vezes pelo lado secular, pelo lado do mundo, pelo lado das músicas românticas sertanejas que falam de sofrência, de quem ama e não é amado. Pare de olhar para isso e comece a olhar pela palavra revelada e a crer. Como Jesus disse para Maria e para Marta: se crerem, vocês verão a glória de Deus. Vou te falar uma coisa. A gente sair do nosso entendimento para reconhecer o entendimento de Deus não é uma coisa fácil, mas é um exercício que você vai fazendo dia após dia. E a cada estudo, você vai sendo fortalecido em favor disso. Continua comigo. Olha essa consideração que fez. Tem pessoas que buscam a Deus com todas as forças da sua vida e terão resultado sobrenatural. A força de Deus conspira a seu favor. Quem serve a Deus com todas as forças, tudo para esta pessoa vai terminar bem, pois ela fez a escolha de viver por fé, caminhando de glória em glória, porque vive pela fé. Mas quem dá sobra para Deus é outra coisa, pois não existe amor sem sacrifício. Assim as coisas não vão bem. Deus entende de escolhas, pois Ele nos deu livre arbítrio, e disso eu tenho medo, pois o meu destino foi entregue por Deus em nossas mãos, podendo escolher viver por fé ou viver por vista. Te dar um exemplo. Quando uma pessoa ela oferta, ela dá com alegria, e ela diz: eu creio e estou dando porque eu recebo muito mais de Deus. Ela está se abrindo e não se fechando. O avarento se fecha. O avarento tem medo de ofertar. Um dos exemplos mais clássicos é a força da fé revelada no dízimo revelado. Normalmente, uma pessoa ela devolve o dízimo, ela devolve 10%. Mas quando uma pessoa é tomada pela fé, ela fala assim: eu vou entregar além do que eu entrego de dízimo. Porque eu sei que Deus vai me dar aquilo que eu quero receber. Então ela coloca, se ela entrega de dízimo 1.000, ela passa a entregar 10.000 e fala assim: eu estou esperando meus 100.000, porque eu sei que Deus vai me honrar. E é essa fé que se desperta dentro da pessoa e faz ela viver o que ela acredita. Não aquilo que a realidade está dizendo para ela. A realidade mostra o salário mínimo, mas a fé, ela mostra a multiplicação da multiforme forma de operar de Deus, porque Deus pode levantar uma pessoa para te ajudar, Deus pode levantar uma herança que você não sabia, Deus pode levantar condições, benefícios que você vai recebendo ao longo do caminho. Eu não sei como Deus vai fazer a obra na sua vida, eu só sei de uma coisa: Ele vai fazer. Vem comigo para a próxima página, página 11. Estamos encerrando o estudo de hoje. Colocar uma camada depois da outra e mais outra, até ninguém mais conseguir tocar quem a gente realmente é. Assim é uma pessoa que se fecha. Mas aí está o perigo de se proteger demais.
Proteger da vida é também deixar de viver. Você já viu pessoas assim? Pessoas que desaprenderam a confiar, pessoas amargas que não conseguem mais amar nem serem amadas, pessoas que se trancaram, tanto que já nem sabem mais como se abrir, viraram repolho. E o problema do repolho não é só o mau cheiro, não é só o mau cheiro no fim, é o que ele perdeu no processo. A vida passa e ele continua ali, intacto por fora, mas sufocado por dentro. Mas aí tem outro caminho. O caminho da rosa. A rosa não é fraca por se abrir, ela é corajosa. Ela se abre mesmo com o risco de se machucar, mesmo sabendo que pode ser arrancada, pisada ou ignorada. Tudo na vida tem riscos. E quem não gosta de se arriscar em um projeto, não consegue realizar seus sonhos. Para você se arriscar, você tem que ter uma visão plena de onde você quer chegar. Porque é essa visão que vai lhe dar força na sua caminhada. Já disse em um outro livro e repito, o Mar Vermelho só se abriu para Moisés passar porque ele era um homem determinado, um jovem determinado e sabia onde queria chegar. Se uma pessoa for determinada a vencer, ela sempre conseguirá passar por cima das dificuldades, das barreiras colocadas pelo inimigo e em seu caminho, porque a determinação sempre a impulsionará a seguir em frente. A visão é olhar para frente e para cima. À sua frente está seu objetivo e acima de você está o seu Deus que não falha. Você já reparou como pessoas que se abriram, mesmo com cicatrizes, são mais sábias? São pessoas que não negaram a dor, mas não deixaram que a dor definisse a sua jornada. Não estou dizendo para você sair por aí se expondo sem sabedoria, não. Não é isso. Mas eu estou dizendo que vale a pena viver com o coração mais leve. Vale a pena se permitir amar, confiar e recomeçar. Vale a pena se abrir para uma conversa, para um perdão, para um abraço, para um tentar de novo. Relacionamentos são como jardim. Ou você rega, ou você seca. É isso, e isso serve para a sua vida espiritual, sua vida sentimental, profissional. Tudo que você fechar demais apodrece por dentro. Mas tudo que você trata com amor e entrega, floresce. Esse livro é para quem já se fechou demais por causa da dor, das frustrações, dos tropeços da vida, e para quem já cansou de tanto apanhar e aprendeu a se proteger, mas também percebeu que se protegeu demais. Custa caro, custa afeto, custa paz, custa leveza, custa alegria. E nesse livro nós vamos falar sobre o amor, o verdadeiro, que se constrói com paciência, sobre família, sobre relacionamento, sobre a fé que sustenta quando nada mais faz sentido. Vamos refletir sobre o que vale a pena manter e o que Deus já te livrou. Então, de novo eu te pergunto, que tipo de ser humano você tem se tornado? Tem se fechado a cada frustração ou tem se escolhido se abrir um pouquinho mais a cada manhã, mesmo quando dói? Repolho ou rosa? A escolha é sua. Mas lembre-se, quem se abre para a vida pode até se ferir, mas também vai sentir o perfume das coisas lindas que só quem tem uma coragem de viver de verdade consegue experimentar. Como diz a palavra de Deus, em Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Eu quero que você leia novamente esse versículo e marque na Bíblia, principalmente quando Deus diz que quem tem poder para dizer infinitamente mais por você. Mais do que você pediu, mais do que você sonhou, mais do que você imagina. Vamos repetir? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que opera, que atua
em nós. Aleluia! Eu compreendi isso de uma maneira muito difícil. Uma pessoa me feriu profundamente, me magoou, me mostrou que não era de confiança. E eu passei a ter uma mágoa muito grande desta pessoa e comecei a dizer: não se pode confiar em mais ninguém. Quando fiz isso, eu bloqueei o caminho de bênçãos da minha vida. Espiritualmente, eu perdi oportunidades porque eu falava assim: não, se eu for, vão fazer comigo igual fizeram da última vez. Eu também bloqueei a minha vida sentimental porque eu dizia: como é que se pode confiar em alguém para viver, para ter uma vida feliz, sendo que as pessoas elas vão te trair no meio do caminho? E nessa época eu era um ser humano repolho. Foi somente quando eu entendi que eu precisava liberar perdão. E foi difícil. Nem o nome da pessoa eu conseguia falar. Mas eu consegui liberar perdão. Perdoei. E fui para frente, segui em frente, passei a confiar e deixar as pessoas se aproximarem. Encontrei a pessoa que me faz feliz, me casei e hoje estou feliz, aprendendo a olhar para frente. A vida traz riscos. Mas você tem que entender que esses riscos fazem parte da nossa jornada, porque é nesses riscos que a gente revela a nossa fé e confiança no poder de Deus. Você é o quê? Repolho ou rosa? Pensa nisso, porque Deus, Ele é infinitamente mais poderoso para atender você. Não importa o que você viveu, o que você vive. Não importa o que as pessoas falaram para você que tem pela frente. O que tem pela frente é seu objetivo através da sua determinação. E para encerrar, não fique esperando Deus te levantar. Quem tem que se levantar é você. E se você já está de pé, Deus te sustenta para resplandecer. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho irão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da sua presença. Deus entregará os seus inimigos feridos. Eles serão feridos por Deus. Então por que temê-los? Mas isso não é para todos. Somente para aquele que crê no poder de Deus. Porque, como diz aqui, o Senhor mandará a bênção para que esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão. Ele te abençoará a terra que te dá o Senhor, seu Deus. Deus, Ele vê através de você um povo santo, mas não adianta só cantar e orar, tem que agir. O Senhor te confirmará para si como um povo santo, como tem jurado, como guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares em seus caminhos. Quem enxerga Deus em sua vida tem medo de você. E é por isso que eu tenho o arcanjo Miguel do meu lado, o anjo que mata. Ai de quem mexer comigo. Dia 12 de novembro, chama todo mundo, chama a igreja inteira, chama a sua família, para vir conosco estudar o capítulo 1, a obra do amor, do livro Amor Nunca Falha. É forte, é poderoso, em nome de Jesus. Que o Espírito de Deus abençoe a sua vida e ilumine os seus caminhos, e você possa praticar o que você aprendeu aqui hoje. Essa revelação é profunda, e você vai ficar pensando: eu tenho agido como um repolho ou tenho agido como rosa? Pensa bem, porque agora é a hora de mudar, é hora de aprender, é hora de praticar, viver e ser feliz. É o que nós estamos vendo acontecer com os jovens, na revolução que está vindo. É revolução já! É o que estamos vendo com o Projeto Ação Mulher. Você não faz parte do Projeto Ação Mulher? Faça! E os valentes de Davi? Eu estou vendo os valentes de Davi se movimentando. Poxa vida, os valentes de Davi estão se mostrando e cuidando da casa de Deus e do reino dos céus e da evangelização. A igreja está se levantando, porque nós somos como rosa, como Jesus. Rosa de Saron, lírio dos vales, exalando o cheiro suave do amor e da graça de Deus. Que
Deus te abençoe. Forte abraço. Paz e luz para você. Até semana que vem.